queria começar com uma das coisas que você sempre falou nas vezes que a gente conversou e nas coisas que eu li sobre você, sobre a sua 1 mais 1 igual a 3. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. E o porquê que 1 mais 1 é 3? Porque com toda a estrutura que a gente possa ter diante das nossas ações, de somar, de perceber, de lidar, sempre a gente vai ter que construir aquilo que não é tão tangível. E às vezes é a terceira pessoa que você constrói, que é a oportunidade. Uma das ações que vocês definiram aqui hoje foi dito sobre o ouvir. Eu acho que a terceira pessoa é quando você se coloca na posição de trocar a informação entre você e uma segunda pessoa. E aí esse 1 mais 1 que poderia somar 2, nós somos um time, somos 2, somos um par, não vai fazer sentido algum se você não colocar um terceiro elemento, que é essa troca. Então 1 mais 1 para mim é 3, que é quando você compõe muito mais do que... acho que dar as mãos não é o suficiente, acho que é muito mais você entender que tem uma causa naquilo que você se propõe a fazer com alguém. Você hoje é um agente de pessoas? Você é um brand manager de pessoas? Como que você se... A gente até colocou ali o self-made man, mas como que você se entende como profissional? E aí essa relação do 1 mais 1 é igual a 3, o que isso também tem a ver com essa relação de imagem que você tem com as pessoas que você trabalha? Eu me entendo como um louco, às vezes, porque eu invento umas coisas assim que não fazem sentido do ponto de vista racional. Eu me defino como um profissional do entretenimento. E ser um profissional do entretenimento, na minha visão, e quando eu comecei a lidar com isso, tem a ver com a minha experiência no show business, de estar sempre próximo de pessoas, tem a ver com a minha formação de família de evangélicos, que estava sempre na igreja, então lida com pessoas, tem a ver com a minha relação do bairro onde eu fui criado, onde você não tem condições de sair do bairro, então você tem que se envolver com as pessoas. Então eu sempre tive esse processo um tanto coletivo. Quando eu me defini como entertainer, teve a ver em lidar com um problema social para você conseguir transitar. Então eu sempre tenho uma lembrança, que óbvio que não foi literalmente assim, mas que eu trago para os meus dias de hoje, que eu tinha que entreter as pessoas na minha sala de aula, porque eu não era a pessoa mais interessante do ponto de vista, eu não era o Brad Pitt da sala. Eu me acho bonito, mas acho que não sou um Brad Pitt da sala. E eu tinha que criar essa relação, né, do hashtag gente fina, porque tinha aquela ideia das duas meninas assim, meu amigo quer ficar com você, mas ele é bonitinho? Ele é gente fina. Então eu tinha que entreter de algum jeito, né? Então, sei lá, na vida a gente tem que achar uma maneira diante das dificuldades da adversidade. E uma das melhores maneiras de você lidar com a adversidade é você se divertindo com ela. Então, eu me diverti muito para chegar onde eu cheguei e depois eu me vi na posição de gerar produtos, aí vem o ofício, como agente de entretenimento na área da comunicação, para as carreiras. Isso se iniciou quando eu viajei para os Estados Unidos em 98, eu percebi isso nos Estados Unidos, o esporte nos Estados Unidos, a música nos Estados Unidos, Hollywood é um exemplo disso, e até mesmo a construção de marca nos Estados Unidos, ela tem muito uma relação com o entretenimento. O Walt Disney já fez isso há muitos anos atrás, colocando um rato para todo mundo bater foto, que é o Mickey. Se a gente for parar para pensar quando que um rato seria algo de entreter alguém, poderia ser um ursinho, né? Isso é entretenimento, é quando você descobre uma maneira de comunicar os valores da pessoa, independente da beleza dela, independente das posses dela. E nessa hora que esse 1 mais 1 vira 3, porque é algo além do que eu posso oferecer e é algo além daquilo que eu posso conquistar. É a essência da vida que tem que sempre permear as suas ideias e os seus processos. E eu tento aplicar isso com os meus clientes, de modo geral, tentando trazer essa valorização de uma maneira ímpar para cada um dos talentos ou até mesmo das marcas, quando assim sou procurado para prestar essa consultoria como um gestor de imagem no entretenimento. Você trabalha com marcas, não só com marcas como a gente trabalha, mas também com marcas, a maior parte delas são pessoas, que são marcas com ego, marcas que mudam, marcas que decidem coisas que você não vai poder botar uma coleira na pessoa e falar assim, você vai fazer tal coisa, tal coisa. Algum momento da noite ela está fazendo uma coisa que você não sabe, né? Mas como que você lida com isso e como que é trabalhar com isso, com egos?
Alguém quer inserir alguma pergunta em cima disso? Olha, eu brinquei outro dia com o Alex, né? Eu falei, Tala, o mais difícil para mim é que eu sou como você, um chefe, só que os meus ingredientes todos têm vida e eu tenho que fazer a paella dar certo, com todos os ingredientes se mexendo. E no final tem que estar no ponto para você poder colocar na mesa e olhar e falar, nossa, maravilha o seu prato. Lidar com ego é isso. Mas vamos falar a verdade, né? Ninguém aqui vai pedir autógrafo para algum talento que não tenha ego. Sabe por quê? Porque eu resumo assim, o entretenimento, consequentemente as pessoas com que eu trabalho são entertainers, mesmo um chefe de cozinha, ou até mesmo um pet que a gente possa ter em casa, eles nos entretêm, ele é o resultado do que a sociedade hoje precisa. Então, o que eu consegui avaliar foi o seguinte, a política faliu na sociedade, a religião faliu na sociedade, o entretenimento é o que sobrou. Não sei o que vai ser o próximo. Não sei nem se a gente vai estar vivo para ver. Mas o entretenimento foi o que sobrou, por isso que você vê hoje a demanda de celebridades que lidam com o poder de influência muito maior. Então você percebe que vocês lidam com cuidado em ter o melhor produto possível, mas todo mundo quer o cachorro mais interessante para divulgar a marca. Todo mundo quer o artista mais interessante. E esse interessante, ele vem municiado de ego. Não tem jeito. Então, o que eu tenho que fazer para lidar com essas pessoas ou com este ego é aceitar. E aceitar não é que eu aprovo quando está errado, é que eu mostro o que está errado. Então, é aquele cachorro que morde e machuca, e não adianta eu falar para ele que ele não vai morder. Então, pega um poodle, porque esse cachorro morde. Ah, mas eu quero o cachorro que mais impressiona. Ele tem que morder. Se for um Rottweiler que não late, que não morde, ele não é um Rottweiler, está errado. E é mais ou menos isso. Eu lido com talentos que têm um pouco desse viés. E eu acho que todos vocês aqui devem ter alguns nomes para vocês citarem de pessoas que vocês admiram na arte ou no entretenimento. 99% deles são malucos. E eu até incentivo vocês a serem um pouco loucos, porque, de alguma maneira, essa loucura ou esse egocentrismo faz parte do nosso cotidiano. Quando eu não uso o meu ego para ferir o próximo, ele é válido. É quando vocês defendem a marca de vocês como melhor do que a próxima. Isso é um ego. E o ego ele traz para vocês um potencial que encoraja você a vender aquilo que você acredita. Então, para um cara subir num ringue, tomar porrada, levar porrada, ele tem que ter um egocêntrico absurdo. Senão não vai. Para Gisele Bündchen andar na passarela e falar, está todo mundo me olhando. Ou melhor, para você sair na rua e saber que todo mundo vai falar, ó, quem está ali? Acho que é por isso que eu não tenho Facebook, que eu não quero ter esse. É o Rafael, e todo mundo começa a te perceber, e você vai num restaurante, você não consegue jantar, e você vai em tal lugar, e você é percebido 24 horas por dia. Só quem tem muito ego, porque a ausência do nosso ego com o próximo, a gente busca num próximo, que seria o artista, que a gente idolatra com a ideia de isso eu não posso fazer, mas eu adoro que ele faça isso. Bom ou não, aceitando ou não, está aí talvez a resposta do sucesso do selfie. Nada mais é do que um ego. Então, todo mundo que faz bastante selfie seriam potenciais clientes meus. Mas eu queria entender como que você vê hoje a relação de consumo e a relação de verdade que tem entre marcas e seus consumidores. Você já falou um pouco disso, mas é legal, até porque você trabalha com patrocínio, muitas vezes, e a gente teve aqui um comunicador que trabalhou muito tempo na Nike. Eu fiz essa pergunta para ele e eu vou fazer também para você. Como que você vê patrocínio no momento onde é valorizada a relação de verdade? E a gente sabe que muitas vezes a relação de patrocínio não é uma relação verdadeira. Como você vê isso e as marcas em geral, né? Como a sua opinião desse one-to-one que as marcas querem ter com seus consumidores, enfim. Herbert, antes de você responder a pergunta do Rafael, que faz talvez um pouco de conexão com a pergunta que eu queria fazer para você. Você falou de amplificar as verdades. Né, um pouco dentro desse contexto que o Rafael comentou e trazendo um pouco para o nosso universo, né, onde nós estamos num contexto extremamente desafiador, onde o produto acaba sendo hoje
algo comoditizado, como é que você captura a verdade, né? Como é que você identifica as verdades que devem ou podem ser amplificadas para que a gente possa se destacar no meio em que tudo e cada vez mais as coisas estão comoditizadas, né? Ou comum, ou todos têm acesso de alguma forma a alguma coisa? 99% hoje da comunicação, na minha opinião, está morta. Está morta. Porque o consumidor, através da relação da tecnologia em ter acesso às informações e à diversidade de opiniões, ele vai ter uma outra definição do que o comercial de 30 segundos. Seja ele com um artista, ou seja ele com o melhor produto do mercado. Eu resumo tudo isso, e é uma coisa que eu tento trazer para a minha relação com a sua pergunta e um pouco do que foi colocado, tentando ao máximo trazer clareza. Eu tento ao máximo com os artistas que eu trabalho, quando eles me ligam diante de uma circunstância, eu tenho lidado muito com isso por conta do Alex, que tem toda uma defesa em cima do alimento, versus oportunidades que surgem. Se fizer sentido para você, faça. Eu acho que a marca como instituição ela tem que ter a certeza daquilo que ela representa na sociedade, que não vai ser cumprir o papel da solução para a nação, solução de paz, solução... Sabe, eu fico vendo banco fazer comercial do tipo, olha como nós somos gente fina. Gente, não. Aquela dona de casa que mora na periferia, que você coloca um banco dentro da periferia, dentro da favela aqui do Paraisópolis, ela sabe que você não é amigo dela. Porque na hora que falta água, o banco não vai lá entregar água para ela. A gente precisa lidar com a clareza como indivíduo, como ser humano. E quando a gente consome isso de uma maneira mais simples, fica mais fácil a gente definir. Eu gosto disso, eu vou comprar isso, porque isso tem a ver com a minha vida, ou com o meu dia, ou com a minha necessidade. E transportando isso para a comunicação, eu diria que o que falta hoje são as marcas entenderem o seguinte, não é contratar uma celebridade para ela se transformar num amplificador de engajamento das redes sociais, de não sei o quê, porque foi... Isso não vende, isso só expõe, exposição não resolve, gerar conteúdo é um novo assunto, não, porque temos que gerar... Não adianta ter conteúdo sem ter contexto. E todo o contexto da vida do ser humano, logo da vida da marca, ou da estrutura de uma marca, principalmente as marcas vivas, que seriam os talentos, tem a ver com a clareza. Então, assim, se vocês compõem a marca da qual vocês representam, o que é válido nessa hora é todo mundo pensar como indivíduo em favor do coletivo. Porque a marca é só uma marca, ela não sobrevive, não adianta ter a Mercedes sem ter quem use a Mercedes. Aliás, não adianta ter dinheiro sem ter quem gaste o dinheiro. Logo, quem gasta o dinheiro são os seres humanos, e os seres humanos precisam entender cada vez mais que a clareza do que você faz, aonde você faz e com quem você faz, você determina o seu valor. E não a cópia daquilo que possa ser ou não ser. É que nem eu vejo artistas hoje querendo ser a cópia de alguém dos Estados Unidos, ou usar a roupa que os artistas dos Estados Unidos usam. Cara, você está num país tropical, e você quer usar roupa que não faz sentido, mas você quer parecer com uma pessoa de tal. A partir do momento que você quer ser alguém que você... eu quero ser que nem a Gisele Bündchen. Errou. Você nunca vai ser o melhor modelo do mundo se você não tiver o seu papel de ser você mesmo. Assim como a marca também, em todas as suas estratégias, tem que procurar definir isso. Se existe um elemento na comunicação para amplificar, através do entretenimento, a maneira de como eu vou falar com o meu consumidor, tem que estar relacionado à clareza. Não estou dizendo ser 100% verdadeiro, não acredito em ser 100% falso e enganar as pessoas, que as pessoas não são passíveis de engano, mas eu acho que clareza, que é mostrar firmeza quando você acerta e humildade quando você erra. Eu acho que não tem como não perguntar isso. Eu já perguntei isso para você e quis entender um pouco como foi, até para... Acho que foi muito interessante ver a sua resposta quando eu te perguntei isso, mas o que foi a construção do Anderson Silva? Né? Eu acho que você falou um pouco dessas relações do 1 e 1, criar um número 3, né? uma terceira coisa. E como que você criou essa terceira coisa? Porque o Anderson Silva
ele começou, ele era um atleta ainda quando você começou um trabalho com ele, sim, meramente um atleta, né? Duas perguntas: como que você decidiu, da onde veio essa ideia de decidir apoiar essa imagem, e como foi esse trajeto? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Trocando figurinha, e ele falou: eu gostaria que você cuidasse da minha imagem. Eu tenho meus empresários, eles vão fazer todo o papel de gestão dos contratos com o UFC, eu preciso de alguém para pensar fora disso. E eu falei: pô, bacana. E aí eu passei 1 ano conhecendo a vida dele, indo para Curitiba, conhecendo a família dele, fiquei 3 meses em Los Angeles, no cotidiano da família dele, do dia a dia dele, e encontrei alguns valores que esses valores eu precisava amplificar. Então, basicamente, o que eu fiz dentro do posicionamento de marca foi amplificar a verdade que ele tinha, considerando a roupa que eu precisava colocar para ele subir no palco X e qual é a outra roupa que ele precisa colocar no palco Y. Então, eu tinha o lutador dentro do evento do UFC e uma personalidade fora. E aí foi aí que eu usei o processo de entretenimento. Então, o primeiro ano, a estratégia foi muito mais de criar uma base desmistificando a ideia do lutador, do cara que batia. E por que nós obtemos um grande sucesso? Porque eu usei o primeiro elemento. Eu usei a voz dele, fina, para desmistificar que ele fosse um cara tão agressivo. Nessa hora, as mulheres e crianças gostaram mais dele do que só os homens que assistiam luta. Depois, o próximo passo foi network. Sentei com o Vili na Globo, aqui do lado, e negociei para o UFC. Negociei não, levei a circunstância, de novo um risco, poderia ter saído de lá sem nada, para o UFC fechar um contrato com a Globo para sair da Rede TV e ir para o UFC, isso em 2011. E o outro ponto que eu usei foi trazer o Anderson para entretenimento. Então, eu não queria articular entrevistas para ele, por exemplo, em matérias de esporte. Eu levei ele para Rolling Stones, que não tem nada a ver com esporte. Eu levei ele para GQ Magazine, que não tem nada a ver com esporte. Eu fiz um clipe dele com a Marisa Monte, que não tem nada a ver com o esporte dele. Quer dizer, eu trouxe outros valores que ele estava apto a me entregar para que eu aproximasse ele das pessoas através de uma relação de igualdade, não simplesmente do único herói que luta. Por quê? Porque meu pensamento inicial foi: ele vai perder em algum momento. Eu preciso criar outros fatores para que as pessoas queiram estar perto dele. E até o processo do, nossa, que galão, negrãozão, bonitão, todo elegante, que fala manso, que gosta de dançar uma valsa, diferente daquele processo do bad boy, do lutador. Então, como marcas, por exemplo, eu tive alguns contratos muito bons financeiramente que eu tive que negar, porque levavam ele para uma circunstância muito mais desportiva e ponto, do que do ponto de vista de estilo de vida, que era o que estava no meu planejamento para criar uma longevidade pós-carreira dele também como personalidade além do esporte. Agora, acho que no momento que você tem, por exemplo, um trabalho com a Alex Atala, como você decide estar num projeto, né? Ali foi o risco. Agora, como que é a sua relação com o risco agora? O que eu fiz depois foi dizer mais não do que sim para as outras personalidades que queriam que eu os agenciasse. Porque, se não tem verdade, de que vale? Então, também, um pouco do que vocês colocaram nos pontos a gente tem que vir trabalhar todo dia feliz com o que está fazendo, com as pessoas com que nós estamos construindo algo, com troca, com felicidade, com Pet Friday. Quer dizer, tem que fazer sentido. Então, se não faz sentido, não tem porquê aceitar uma proposta. E isso aconteceu comigo em não aceitar outras personalidades também. Então, agir com sinceridade, frieza e verdade consigo mesmo foi uma das maneiras que eu lidei, que eu acho que qualquer situação, corporativa ou não, vale a pena agir. Você falou um pouco de que era preciso ter, lógico, uma matéria-prima para poder maximizar essas coisas boas que a pessoa tinha e mostrar isso, mas qual é sua sugestão, conselho, será para nós que não somos pessoas do showbiz, que a gente não quer ter um lucro com a nossa imagem, além de liderar, engajar, conseguir chegar nos objetivos através do trabalho nosso e dos outros. Então, para esses que temos que conviver com pessoas no corporativo, com nacionalidades, culturas,
objetivos diferentes, às vezes em contraposição um do outro, como é que você administra a sua imagem, sendo ela verdadeira, porque não dá para não ser, e potencializa isso para ter um relacionamento melhor, conseguir você se mostrar suas coisas boas entre todos e talvez com cada um mostrando, não sei como colocar certo, mas cada um administrando sua própria imagem melhor, você tem aquela ideia de está acontecendo esse problema, está acontecendo essa situação, tem uma pessoa ali que tem essas e essas qualidades ou essas e essas verdades que eu posso me juntar e obter um resultado melhor. Muito boa a sua pergunta. Eu vou dar meu exemplo próprio. Eu venho de uma estrutura que não seria possível de jeito nenhum. A palavra de jeito nenhum, eu um dia estar aqui diante de uma empresa global batendo um papo com vocês. É praticamente impossível. Tem a ver com acreditar em si mesmo. Tem a ver com o fato de você entender o valor que você tem e não o valor que as pessoas te dão. Então, eu tive uma relação com a minha professora que, ainda muito pequeno, me vem a lembrança, dela falar que eu não podia fazer algumas coisas na sala de aula porque eu era um líder. E porque eu envolvia as pessoas. E porque talvez fosse meu hashtag gente fina naquela ocasião. E ela falou que eu era uma pessoa especial. E eu peguei aquilo para mim e falei, se eu sou especial, ninguém vai falar que eu não sou especial. E eu acho que todo indivíduo precisa ter essa autoconfiança. Independente da roupa que veste, do carro que tem, do cargo que tem, dos lugares que frequenta. Porque até hoje eu convivo com um processo de exclusão que faz com que as pessoas tenham um medo de arriscar e estar em lugares por conta de uma relação do tipo, o que será que vão pensar de mim? E a gente precisa perder isso cada vez mais, porque eu acho que a simplicidade, ela é por si só uma garantia de que você é completo. E ser completo não é o quanto você tem ou o quanto você faz, é o quanto você é. Então eu acho que todas as pessoas, inclusive do showbiz, por isso que muito elas sofrem, é porque no final do dia, todo mundo almoça uma vez, janta uma vez. Você não vai no restaurante e vou jantar 3 vezes. Você vai jantar uma vez, você pode ser o cara mais rico ou o cara mais pobre. O que falta para a gente, como indivíduo, é reconhecer o seu alto valor, fazer dele uma maneira de inspiração própria, sem depender dos paradigmas sociais externos que vão determinar que mulher loira é mais bonita, ou que homem tem que ser chefe e mulher não pode ser diretora, ou que só o branco pode ter destaque e o negro tem que ser sempre funcionário, que o indiano ou o japonês é o estrangeiro. A gente está no século XXI. E a melhor maneira de você entender isso é saber que todos fazemos parte de um processo como indivíduos, com seu valor, que soma o pouco do que eu tenho com o pouco do que você tem, a gente forma uma coisa muito maior. E aí entra, quando você fala de conhecer as coisas e as pessoas, o papel de um título que você colocou muito, que é o network. Vocês falaram de fazer o café para se encontrar, a caixa de opiniões aberta para todo mundo estar junto. O network é fundamental. Eu preciso conhecer quem está perto de mim, eu preciso tentar conhecer quem está longe de mim, conhecer o estranho. Eu falo em algumas vezes que eu converso com alguns amigos que têm um certo produto popular, eu falo assim, quantas vezes você pegou metrô na sua vida? Nenhuma. Então você não vai nunca conseguir comunicar para a pessoa que compra o seu produto que anda de metrô. Agora, quando ele está em Nova York, ele anda de metrô. Aqui no Brasil ele não anda, porque entra de novo o processo da autoestima, de falar tudo que lá é legal e aqui a gente é feio, pequenininho. A gente precisa perder a ideia, tanto individual quanto coletiva, de colônia. Nós somos uma sociedade presente dentro do mundo capital, na economia, na política e no comportamento. Isso só existe porque nós somos pessoas que fazemos parte disso. Então, o meu conselho é o que eu tento passar através da minha vida. Ninguém vai definir aquilo que eu quero, senão eu mesmo. E isso eu defino as minhas responsabilidades e os meus direitos e valores. Então, acreditar em si, fazer com que o próximo veja você e você veja o próximo, sorrir para o próximo, dar bom dia para o próximo, abraçar o próximo, valorizar o próximo, para que você também receba isso, porque a vida é um interesse.
As pessoas se interessam umas pelas outras quando existe essa troca. E eu acho que é isso fundamental quando traz para o campo de vista de inovação e marca, quando vocês têm um produto que entrega não aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que elas precisam. Então eu quero entregar para você um bom dia, porque eu sei que você precisa do bom dia. E não falar bom dia para você falar, nossa, como ele é legal, como ele é humilde. Isso não resolve. Porque no final do dia todos somos seres humanos iguais, do ponto de vista de relação animal. Isso é muito mais importante. Como você começou a fazer o que você faz, né? De que forma você teve a ideia de fundar a empresa que você tem, a primeira que você tem, e usar esses seus valores intrínsecos para conseguir agenciar pessoas e trabalhar imagens, e como você chegou a isso? Reforçando a pergunta da Tatiana, que essa é a minha, então eu já pergunto, não só como você chegou a isso, mas que você contasse um pouco dessa tua trajetória de vida mesmo, que eu acho que parece que é uma história bem interessante. Como eu falei, é uma história de gente maluca. Eu acho que o sofrimento faz a gente ter coragem. E quando você lida com situações assim, do nada, literalmente não ter, a palavra é essa. Você tem que encontrar força para fazer valer a vida. Então, quando eu decidi não ser um traficante, eu tive que pensar diferente, porque o ambiente que eu convivia, o sucesso da minha vida era esse. Não tinha o que fazer. Como não tem. Eu tenho amigos que morreram, amigos que estão presos e outros que estão no mesmo lugar, vivendo do mesmo jeito. Fazem 7 anos que eu saí da periferia de São Paulo. E eu não quero voltar nunca mais para lá para morar. Embora eu volte sempre, porque os meus familiares ainda residem lá. É difícil porque você tem que sempre pensar como que eu lido com o meu fracasso, como que eu lido com os riscos que eu assumo. Então eu tenho que encontrar uma força. E a minha força ela não é baseada em custo, é numa causa. É uma decisão talvez um tanto maluca minha, mas hoje eu tenho convicção do que é, mas eu não tinha na ocasião. E trazendo isso como exemplo meu, expondo, e com a pergunta com relação à história de como eu cheguei, basicamente eu falei, eu sei que tem muito mais. E eu não vou aceitar esse processo de que o máximo que eu posso fazer é pegar um ônibus e ir até a Paulista e voltar para casa como office boy. Não. Que para eu ganhar R$3.000 por mês eu tenho que ser traficante de droga. Não. Que eu só vou poder namorar as meninas que aqui residem. Não. Eu tive que ser extremamente louco. Arrisquei a minha vida. Óbvio que se eu tivesse no tráfico, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu acho que eu seria muito mais bem-sucedido se eu considerasse o dinheiro que eu ia fazer e a tranquilidade de paz que eu ia ter do que aqui. O Mano Brown, que é amigo meu, falou outro dia, o meu sonho é poder morar na favela. Porque se eu morar no Morumbi, vão me discriminar. E se eu morar na favela, eu não vou exemplificar. Aí você fica no meio. Isso é horrível. E eu convivo com isso até hoje. Que é quando você tem que olhar para um processo de passado e conviver com ele todos os seus dias, e saber que você pertence àquilo, e que para você estar vendo de um outro ângulo, você teve que passar por cima de circunstâncias que ferem todos os dias o que você vai fazer com as pessoas, com quem você está fazendo. E isso eu tive que arriscar. Eu não tenho outra palavra a não ser arriscar. Hoje eu tenho 2 empresas nos Estados Unidos com dólar a R$4. Isso é loucura. Mas eu tenho que arriscar. Ah, mas o que você fez aqui não te deu dinheiro suficiente, ou as relações que você tem aqui, eu poderia ser o empresário mais famoso do Brasil. Hoje eu agencio a Serena Williams, na América Latina. Mas não é esse o ponto, porque desse jeito eu não mudo aquilo que eu decidi sair de lá. Então, o que me fez vencer foi entender que eu preciso mostrar para eles que tem uma maneira, tem um caminho, que não é só ser jogador de futebol, pagodeiro, artista ou traficante. Porque é isso até hoje que o sistema coloca. Até hoje. A gente, obviamente, todo mundo está chocado com o que aconteceu em Paris, mas isso eu vejo acontecer todo dia. Eu já vi amigos meus morrer do meu lado. Eu já vi tiro voando como se fosse balinha de festa junina. Isso acontece até hoje.
E como é que eu faço para os meus sobrinhos não viverem com isso? Então, o que me faz lutar em ter empreendimentos, buscando propriedades para conseguir exemplificar com a minha vida, mesmo a um grande custo, e valer a pena, é entender que eu tenho uma causa. E essa causa é o que todos os resultados que surgem na minha vida, desde agenciar o atleta número 1, ou o artista número 1, ou o famoso fulano, ou o meu cotidiano social, ir no aniversário de ciclano, ou jantar de graça no Dom, seja lá o que for. Eu não consigo perder, já tentei, esse cordão umbilical porque existe uma causa lá. Então, esse processo de construção e risco é uma missão, que eu acho que todo mundo tem a sua missão individual. Às vezes é um processo de família que as pessoas têm que lidar. Todo mundo deve ter N histórias difíceis para estar aqui hoje trabalhando e o porquê de estar aqui hoje trabalhando. Só que a minha força é essa. E eu não sei se eu vou vencer, não tenho certeza se eu vou conseguir, considerando essa plataforma de vitória que a sociedade coloca para mim. Você precisa sair daqui, aí você precisa morar em tal lugar, aí você precisa ter tal carro, aí você precisa ter tal roupa, aí você precisa ter tal cargo, você precisa ser o cara mais famoso, aí todo mundo tem que te ligar, seu telefone tem que tocar bastante, você tem que ter bastante like, você tem que ter. Eu já comecei a eliminar, com 37 anos de idade, metade dessas exigências, que eu falei, isso eu não vou conseguir. O que ficou vai me matar, mas pelo menos eu vou morrer feliz. Por quê? Porque até hoje eu consigo andar desde o bairro onde eu nasci e cresci a um estabelecimento como este. E isso eu acho que é importante, porque o maior empreendimento que você faz na sua vida é consigo mesmo. Então, eu sou uma empresa, né, estrutural, o meu CNPJ, meu CPF vira CNPJ, onde eu tenho que pensar com a minha cabeça de CEO, com o meu coração de CFO, porque coração, se não for CFO, ele gasta todo o dinheiro, então ele não tem que calcular o que não vai gastar, os braços de CEO, você tem que fazer tudo isso. Desde os 13 anos de idade foi o que eu decidi para a minha vida. Então, eu vou ser gestor do meu próprio negócio, já que eu nunca vou ser presidente de uma empresa, porque eu sonhei um dia em ser um executivo. Então, deixa eu ser da minha empresa. Minha empresinha, eu, entendeu? Aí já pago o imposto bonitinho, para não ter problema também, e vou vivendo. Tem muitos detalhes, mas eu acho que isso prolongaria muito, e eu também não quero ser o exemplo de, nossa, porque eu acho que todo mundo tem esse processo. Acho que todo mundo passa por isso. As pessoas que eu represento, que são pessoas totalmente, na foto, invencíveis, sofrem tanto quanto a gente. E eu acho que a melhor maneira de eu exemplificar isso, como você falou, de ensinar, é eu estando próximo de você. Eu poder dividir. Dividir. Acho que dividir é o suficiente. Não preciso ser professor. Só dividir um pouco de atenção, carinho e dedicação. O resto acontece. As coisas, o que é para ser nosso há de ser. Então, é deixar levar com troca, com o próximo. A pergunta que eu quero fazer para você é uma provocação. Por que eu não te conhecia? Por que a gente aqui, muitos não conheciam você? Se você, como eu vi lá uma frase que no ano são 6 milhões de dólares que você movimenta entre os seus contatos e as suas empresas. Poxa, por que essa personalidade eu não conhecia, agora eu conheço, e eu gostaria que você contasse um pouco disso aqui. Mara, bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Trocar essa bola aqui com vocês é um privilégio, um prazer imenso. E um dos motivos que eu preservo muito dentro da estratégia de comunicação que eu lido, não só para mim, mas também para as pessoas com as quais eu executo a consultoria, o trabalho, a gestão, é partindo do princípio de uma filosofia que os Navy SEALs, a tropa de elite de soldados americanos, têm, que é muito interessante, que é ser e não existir. Eu acho que um dos grandes desafios nos dias de hoje, até por tanto acesso à comunicação e maneiras das pessoas trocarem informação, é difícil você contextualizar o seu valor diante de tanta coisa. E pelo fato de eu lidar com a gestão de personagens do entretenimento, e querendo ou não, o meu papel fundamental é de cumprir uma missão, eu me coloco na posição desse soldado, desse Navy SEAL, que tem o objetivo de derrotar o seu inimigo, não necessariamente de levantar a taça e falar, fui eu. Pode parecer um excesso de humildade ou simplesmente um certo descuido do ponto de vista de popularidade, mas eu sempre
procuro evitar a autoexposição, tanto dos meus clientes, quando eu executo o meu trabalho de gestão, quanto o meu próprio. Porque eu acredito que fica mais fácil de eu perceber as pessoas e fica mais fácil de eu avaliar as coisas de uma maneira mais fria, não estando tão centralizado ao holofote ou tão exposto. E, consequentemente, você acaba preservando momentos mais especiais, que é quando as pessoas buscam a entender quem você é, sem antes você expor demais aquilo que você poderia preservar. Então, ele deu o exemplo do meu site Google, porque eu não tenho rede social nenhuma. E o motivo não é, sei lá, talvez a minha sobrinha de 13 anos não vai nunca entender. Eu tenho 37 e eu tento ao máximo ter um momento meu, ao invés de sempre construir uma ideia de exposição. Porque quando eu encontro as pessoas, eu gosto de ter este momento de troca. E não chegar aqui e todo mundo falar, já sei quem você é, eu vi ali no Facebook, então aí tudo que eu fosse falar, ou tudo que você vai trocar com alguém, já foi colocado em algum throwback, digamos assim, né? Tem essa linguagem do throwback, nos posts digitais. Não sou contra, acho que são ferramentas incríveis que a tecnologia trouxe, mas eu acredito que eu resumo a rede social, ou a exposição da rede social, como uma ponte, que você tem sempre que avaliar qual o peso do caminhão que vai atravessar nela. E, às vezes, se for muito pesado, a ponte pode quebrar. Então, eu tento lidar com a tecnologia de uma maneira muito mais de acessibilidade do que de envolvimento. O que mais? Né? Como chegar num momento como você, com essa trajetória que você passou aqui para a gente, e não chegar no final do dia e falar assim, tá bom, chega. Já consegui o que eu queria, tá bom, vou sentar e... Vou aproveitar a maré boa. Né? Como não parar? Né? O que vem mais por aí? Só para encerrar. Outro dia eu falei numa entrevista que eu tiro férias todos os dias. Eu acho que a gente não pode viver com a ideia da sexta-feira, à noite, do shopping, nem do sábado e nem do domingo com a família. Porque só isso é muito pouco. Eu acho que esse é um dos grandes conflitos que a sociedade vive hoje. Com a ideia de para que eu nasci, vivi para trabalhar, trabalho para comer, como para dormir, durmo para trabalhar, e vira uma roda que chega uma hora que não faz sentido. O que mais, ou o que parar ou não parar, nada mais é do que poder valorizar cada dia o seu mal e cada dia o seu bem, a cada instante. Uma das coisas que vocês falaram, de valorizar os pequenos resultados, isso é fundamental. Acho que a gente tem que lidar com isso, o trabalho ser a extensão da sua casa pelas pessoas, ter amizades, fazer novas amizades, ir além. Acho que são coisas fundamentais que eu busco. Eu acho que o indivíduo precisa ter isso como essência de vida. E aí não é quantos mais contratos eu vou fechar, ou locais que eu vou visitar, o que eu vou fazer. É ser muito feliz e honrado de estar aqui hoje, assim como vai ser voltar para o meu escritório, assim como amanhã será um novo dia. Então, não tenho parar, não. Tenho viver, porque a vida é muito boa e a gente tem que viver. Tá bom? Valeu, valeu, valeu.